Fala galera, bom dia. Fiz aquela postagem falando dos placebinhos, né? Da ventosa, da liberação instrumental, daquela pistolinha mágica, não sei o quê. Galera, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Efeito placebo existe em qualquer procedimento que você utiliza. E o que eu quis dizer com esses procedimentos foi exatamente o seguinte: quando essas terapias foram comparadas com placebo, porque a gente tem uma diferença importante de placebo e de efeito placebo. Se você não sabe esse conceito, você já vai dar errado o que você vai falar. Então entendam o seguinte: placebo é quando você utiliza a pílula de farinha, por exemplo, no lugar de um experimento de um medicamento, por exemplo. Então você usa o medicamento ativo e você usa a pílula de farinha. Beleza, isso é placebo. Efeito placebo passa por várias coisas. Por exemplo, efeito Hawthorne, melhora espontânea da doença. Tem um monte de coisa que vai provocar um efeito placebo do seu paciente, inclusive a pílula de farinha. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Esses procedimentos que eu falei, quando comparados com um único placebo, não apresentaram melhora significativa em relação a esse outro procedimento. Ou seja, esse procedimento da pistolinha mágica, ou da ventosa, ou da liberação instrumental, quando comparado com um placebo, um com um, ele deu o mesmo resultado. O que isso quer dizer? Que ele não melhora mais do que o placebo. E se você utiliza isso no seu consultório, e se você utiliza isso no seu paciente, e se você vende isso para o seu paciente, você está arrecadando dinheiro para o seu paciente, sendo que se você não fizesse nada, ele melhoraria do mesmo jeito. É isso que eu estou te falando. Então você está se aproveitando do efeito placebo, do cara ir até o consultório, do cara conversar com você, de você se estabelecer com uma autoridade de saúde. E isso tudo vai ter um efeito placebo nesse paciente. E é isso que o paciente está te pagando. Ele não está te pagando por uma cura efetiva, por uma melhora efetiva, por causa dos procedimentos que você utiliza. Esse é o ponto. E lógico que tem uma outra coisa muito importante também. O pessoal fala assim: ah, mas a osteopatia tem comprovação científica? Vou contar um segredo para vocês. A osteopatia não tem comprovação científica. Fisioterapia não tem comprovação científica. Medicina não tem comprovação científica. O que tem comprovação científica são procedimentos, não profissões. Então, procedimentos da osteopatia têm comprovação científica. Outros procedimentos da osteopatia, não. Alguns procedimentos da fisioterapia têm comprovação, outros não. Alguns procedimentos da medicina têm comprovação científica e outros não. O que é importante? É importante a gente entender o que funciona e o que não funciona, para a gente parar de utilizar o que não funciona e começar a utilizar o que funciona para fazer a nossa profissão crescer. Se você ficar preocupado em falar assim: no meu resultado clínico funciona, na minha prática funciona, eu não quero nem saber. Tudo bem, não tem problema. Entenda que em longo prazo, quando parar de funcionar, você não vai ter onde correr, porque você não está se embasando com ciência. Então, quando você parar de ter esses resultados, você não vai mais saber o que fazer, porque você vai ter que aumentar o efeito placebo. Aí sabe o que você faz? Coloca um turbante na cabeça. Aí você quer aumentar mais ainda o efeito placebo? Coloca um interruptor de luz que pisca quando você coloca a mão do seu paciente e fala assim: viu como a sua energia está? Pum, e pisca a luz. É isso que você vai querer? Não. O que eu quero é que cada vez mais a gente se baseie em coisas que funcionam e que tenham comprovação. Esse é o intuito, sempre. E se te incomoda alguma coisa, vê o que está te incomodando de verdade. Se é falta de estudo ou se é você se apegar àquelas coisas que você gosta de fazer e não quer soltar. Esse é o problema.
A gente precisa aprender que o que funciona fica, o que não funciona vai embora. E vamos seguir. E o objetivo principal é melhorar o nosso paciente, certo? Beijo, valeu!